Na próxima semana, dia 8 de dezembro, acontece mais uma edição do Simpósio Alta Cria em São Carlos, interior de São Paulo. De volta ao formato presencial, vão ser apresentados os dados de 138 fazendas distribuídas em 3 estados brasileiros. Uma outra demanda aguardada são os dados coletados de 35 mil bezerras. O objetivo do programa é gerenciar os números e conhecer os principais índices zootécnicos. Para a gente falar desse assunto, eu recebo e converso agora aqui no estúdio com o gerente de neonatos, o Rafael Alves de Azevedo. Muito bom dia para você, Rafael. Prazer tê-lo aqui e falarmos um pouco sobre esse mercado de pecuária também, do setor que aconteceu ao longo de 2022. Tivemos rentabilidade, ao passo que, claro, custos de produção com as commodities aí, principalmente grãos, soja e milho também em elevação. E dessa projeção, né, de índices, de como a gente consegue trazer um panorama, um raio-x sobre o que acontece hoje com o desenvolvimento da pecuária nacional. Seja muito bem-vindo. Renata, muito obrigado, né? Bom dia. Realmente a gente vê que o produtor, cada dia mais, ele está se tecnificando, ele está tendo mais atenção aos números da propriedade. A gente brinca que hoje a moeda do produtor é a informação, é o número. E é muito importante, num cenário desse, onde cada decisão impacta muito no sistema de produção, que ele tenha essas informações nas mãos. E aí, um dos nossos focos, principalmente do programa Alta Cria, é realmente trazer esses números, propor novos índices para o produtor estar muito preparado e ele saber tomar a decisão no momento certo, né, de forma técnica e com um grupo aí de várias pessoas que vão trazer essa informação bem resumida e bem aplicável dentro da fazenda. Bom, o que a gente consegue já adiantar de panorama que vocês observaram e que realmente chamaram mais a atenção de vocês dentre essas quase 140 fazendas em 3 estados brasileiros? Ou seja, é bem um raio-x, um panorama dos principais estados produtores ali, trazendo, né, grande parte da situação em várias regiões. O que vocês poderiam já dividir aqui com toda a nossa audiência? A gente já tem aí 6 anos de programa e a gente vê uma evolução muito legal das fazendas, né? Hoje, quando a gente olha para a parte de neonatos, né, para a criação de bezerras e novilhas leiteiras, a gente vê que o produtor ele começa a tomar atenção em pontos muito importantes, principalmente na colostragem, nos cuidados iniciais. Então, hoje, quando a gente olha para essas fazendas, né, após 6 anos de programa, a gente vê que o produtor que tomou uma decisão lá atrás de começar a coletar, olhar para aquele número e tomar decisões, ele sim, hoje ele está começando a colher o fruto disso. Então, quando eu olho muito para o dado da colostragem, por exemplo, e eu vejo que o produtor saiu de um índice, por exemplo, né, na eficiência da colostragem, ele sai de um 40% e migra para 60% de eficiência de colostragem. O que é isso? São bezerras que estão bem preparadas para iniciar a vida delas ali no sistema de produção. A gente já vê um impacto na produção de leite das bezerras lá de 2017. Então, ou seja, hoje a gente já tem muito mais segurança para mostrar ao produtor, olha, se você fizer isso na colostragem, a sua novilha, quando parir, vai produzir tantos litros a mais. E aí a gente mostrando esses números, o produtor vê, não, realmente, aqui é um dos pontos que eu preciso estar investindo para ter uma rentabilidade melhor dentro da produção. Exato, é o que a gente conversou até há pouco, né, em outra entrevista de pecuária sobre aquele período de transição que é fundamental, ou seja, ali bem pré-parto, dia do parto e pós, o quanto é importante toda a questão nutricional, bem-estar ali para realmente aquela novilha posteriormente aí vir a ser, né, uma grande representação, uma matriz da nossa pecuária, ou seja, são pontos que a gente deve de fato chamar a atenção. A questão, por exemplo, de uma pecuária responsável, com sustentabilidade, esse índice ele vem sendo incorporado também diante, né, do que vocês observaram dentro desse cenário, desse raio-x das fazendas? Sim, a gente vê que a sustentabilidade ela faz parte, né? Não tem como hoje a gente não falar de sustentabilidade, de bem-estar animal. E, por exemplo, dentro dessa parte de criação de bezerras, uma coisa que a gente tem olhado muito é a questão da utilização de técnicas, de protocolos corretos na hora da mochação de uma bezerra. Então, hoje a gente sabe que o produtor utiliza ferro, né, para fazer ali ferro a gás, ferro quente, para fazer uma mochação. E a gente vê dentro da evolução do programa o tanto que a gente fala com os produtores para eles usarem uma anestesia correta, um anti-inflamatório correto, e a gente olhando ano a ano, o produtor vai saindo lá de quem não fazia para hoje está fazendo. Então, a gente
prepara muito assim o produtor para ele conseguir de forma técnica e mostrando números para ele o que acontece se ele investe no bem-estar ali da bezerra, se ele usa as melhores técnicas, os melhores protocolos do ponto de vista de bem-estar. Porque também não adianta eles terem uma produção excelente, mas o consumidor final olha para aquele sistema de produção e não enxerga que ele está preocupado com o bem-estar, não enxerga que ele está preocupado com a sustentabilidade como um todo. E isso o produtor, com certeza, hoje não tem como ficar fora dessa onda do bem-estar e da sustentabilidade dentro da produção. Com certeza. E como é que vocês avaliaram o ano de 2022 para a pecuária brasileira, Rafael? Olha, eu acho que é um ano positivo, né? A gente passou por um ano um pouco conturbado, né? Muita coisa acontecendo, né? Um pós-pandemia, né? Que a gente estava incerto de várias coisas, mas quando a gente vê o preço do leite que ele chegou, quando a gente vê a tecnificação, o nível de tecnificação que os produtores estão hoje, a gente vê que é um ano positivo. A previsão é a gente cada vez mais ter produtores mais tecnificados. Os pequenos, a gente vê, né, cada vez aquele que não se atualiza, que não se tecnifica de forma correta, ele vai ficando para trás, né? Então é importante o produtor hoje, independente se é pequeno, médio ou grande, que ele busque informação, né? Então ele tem que ter números, tem que trazer aí informações para ele tomar decisões, né, e se preparar para o próximo ano, que eu acho que a gente tem muita coisa boa para acontecer ano que vem. Exatamente. A gente sempre que comenta mais especificamente sobre a pecuária leiteira, o leite, né, na produção em nosso país, a gente fala desse grande avanço que houve no sentido de tecnificar e capacitar, dar mais oportunidades e ensinamentos aos produtores, seja ele pequeno, médio, principalmente, né, que muitas vezes ficam ali com menos possibilidades de fato. Então, esse avanço, ele está acontecendo, permanecem na atividade aqueles que conseguiram acompanhar essa capacitação, essa padronização. Hoje a gente tem a qualidade do leite ali um ponto-chave, né? Um mercado muito expressivo e significativo para nós aqui no Brasil. Então, isso também vem sendo bastante dado importantes passos aí por parte dos produtores. Sem dúvidas. Quando a gente olha aí a evolução dentro do programa, muitas fazendas vão ficando no meio do caminho. E quando a gente tenta entender o porquê que aquela fazenda saiu, e a gente olha, era uma fazenda que não enviava os dados, que não era tão preocupada na coleta de dados. Então, o próprio produtor mesmo, que não vai buscando a informação, que vai ficando para trás, ele vai saindo da cadeia. É uma pena, mas, ao mesmo tempo, a gente abre uma oportunidade gigante para a gente ter pessoas realmente preocupadas com a qualidade de leite, com o bem-estar dos animais, pessoas que enxergam aquilo ali como uma empresa, né? Independente do tamanho, aquilo é uma empresa, está produzindo um leite, né? E tem que ser um leite de qualidade. Então, sem dúvida, o produtor tem que estar atento a isso, né? E se ele quer continuar aí na jornada, como um empresário do leite, ele precisa estar preocupado com todos os pontos do sistema de produção. Exatamente. Você que é mais especificamente voltado ao segmento de neonatos, o que ainda é um grande desafio nesse sentido ao visitar as fazendas e ainda acaba sendo uma dor dos produtores, mas que eles têm meios e maneiras ali de passar essa barreira e conseguir profissionalizar mais? Sim, Renata, a gente vê que como a bezerra e a novilha elas não estão produzindo leite do dia a dia, né, igual as vacas, a gente vê que às vezes o produtor ele negligencia muitos pontos principais, básicos ali no sistema de criação. Se eu pegar a bezerra, por exemplo, não faz uma cura de umbigo correta, não faz uma colostragem correta, dá uma quantidade de dieta para a bezerra aquém do que ela precisa para ganhar peso. Então, mesmo que a gente mostre muita informação, traz muitos dados científicos e técnicos, tem muito produtor que, como não vê a rentabilidade no dia a dia, igual vê na vaca, ele acaba deixando ela um pouco de lado, nas instalações, no conforto. Só que quando ele também começa a enxergar que o que ele investe na bezerra e na novilha, ela vai acabar trazendo rentabilidade no futuro, aí muda a chave. Você comentou do período de transição. Sim. A gente tem um momento, né, no Brasil que o produtor olhou muito para a transição. E com isso começou a nascer muita bezerra, né? O produtor melhora a reprodução e elas chegam na fazenda. Então, se ele agora não cuida bem da bezerra que está vindo, acaba que ele vai perder, né, a melhor genética que está ali, que é aquela bezerra que nasce hoje. Então, sem dúvida, quando ele enxerga como um investimento e não como uma perda de dinheiro essa fase, muda a chave ali de cuidados com as bezerras e com as novilhas dentro da fazenda. Excelente. A gente sabe também que dentro do segmento da pecuária, a gente sabe que fica ali uma rentabilidade um pouco, digamos, mais enxugada. Mas mesmo assim, quando há rentabilidade, você tem uma percepção
que o pecuarista do leite, em especial, tem investido mais, né? Procurado colocar aportes ali necessários e que vão ser extremamente viáveis e fundamentais para a evolução do seu negócio? Sim, sem dúvida. É, igual você falou, a margem, né, ela tá ali, é o número, é a vírgula. Então, quando ele começa a ver a rentabilidade, né, o produtor, às vezes, eu brinco muito, né, a gente pergunta, quanto custa uma bezerra? Aí, no programa, a gente faz esse questionamento e muitos colocam a informação estimada, não dão uma calculada. E a diferença entre o estimado e o calculado é muito grande. Então, às vezes, o produtor, a gente tem uma mania de achar que uma novilha hoje custa R$ 3.500. Isso aí é uma coisa da cultura antiga nossa. E hoje tem novilhas que chegam a custar R$ 7.000, R$ 8.000. Então, o produtor ainda está travado num valor que hoje não é a realidade. Então, enquanto ele não pôr no papel, né, na ponta lá do lápis, todos os custos, e aí vai tomar uma decisão em cima disso. Hoje eu posso investir aqui, eu posso melhorar aqui, se eu reduzir mortalidade. Então, eu acho que na hora que ele enxerga o todo, o número, a informação, sem dúvida, ele vai encontrar um caminho melhor e tomar uma decisão mais segura em cima das informações. Excelente. Então, muitíssimo obrigada, viu, por estar aqui com a gente, por mostrar um pouco desse cenário, desse panorama, dessa evolução, né, de índices muito importantes e que trazem também um cenário do que de fato é a pecuária brasileira hoje, aonde ela pode chegar e os avanços ainda que estão por vir nesse sentido e que de fato movimenta e locomove aí toda a nossa base econômica e com certeza o leite está incluso, né, nisso tudo. Muito obrigada, viu, Rafael? Ótimo dia. Eu que agradeço. Ótimo dia também.